O provável Flamengo é o seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vinha, Alan, Gerson e De La Cruz, Lohan, Bruno Henrique e Pedro. Rafael Smith. Cara, e aí é uma coisa que isso a gente tem que discutir. Eu defendo muito essa questão de rodar o elenco, o respeito à minutagem, tentar manter os jogadores fresh, como diria o professor Adenor, mas se existia um jogo para poupar, é um jogo contra um time de Série B pela Copa do Brasil, que na ordem de importância, penso eu, é a terceira competição. É melhor poupar na Copa do Brasil do que poupar no Campeonato Brasileiro, cara. O Campeonato Brasileiro é muito importante. Mas vamos lá. Gosto dessa escalação. Acho que Alan está pedindo passagem. Acho que ele tem conseguido jogar bem. Contra o Botafogo, acho que ele demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas acho que nesse ano, acho que ele conseguiu ter excelentes momentos. Fico feliz que ele tenha mais esses minutos. Acho que, inclusive, não acho que é o que vai acontecer. Mas essa formatação aí de Alan, Gerson, De La Cruz e Lohan, Bruno Henrique e Pedro, formaria tranquilamente um 4-4-2, tranquilamente, com o Lohan funcionando como um meia, sendo auxiliado por De La Cruz e Gerson, também como meias, com obrigações ofensivas e defensivas, mas acho que é o Flamengo indo para cumprir obrigação, acho que é o Flamengo indo sabendo que precisa fazer um placar, e aí já pensando no jogo de volta, o Flamengo precisa de uma boa atuação no Maracanã, a torcida exige isso, o Flamengo vem de algumas decepções, o Flamengo perdeu na altitude de La Paz, depois perdeu no Maracanã, de novo, duas derrotas bem decepcionantes, principalmente a do Botafogo, uma derrota importante em relação ao que o Flamengo almejava de tabela. A ideia nitidamente era somar muitos pontos antes do começo da Copa América, e aí o Flamengo já emplaca aí uma derrota em casa, ainda que seja um clássico, acho que foi um resultado que acabou sendo muito ruim para o Flamengo. Então, o time é interessante. E outra coisa, eu acho que o Vinha pode sim ter mais minutos, até por aquilo que a gente estava falando antes. O Ayrton Lucas é um jogador com uma característica muito boa e muito forte de corredor. O Ayrton Lucas é muito rápido, é muito impetuoso, chega bem na linha de fundo, mas na hora de se associar, na hora de construir o jogo por dentro, o forte do Ayrton, nesse momento o Ayrton Lucas não brilha. Ele não é um grande passador, ele é um jogador que ele não é versátil. Ele consegue ir muito bem na velocidade e na força. Em outros momentos do jogo ele acaba deixando a desejar, e está na hora, eu acho, da gente colocar essa disputa em aberto. Colocar o Vinha para tentar disputar, sobretudo porque o Vinha, que talvez não tenha chegado comendo a bola, em La Paz contra o Bolívar, conseguiu fazer uma partida muito interessante. Hoje o Vinha, hoje não, né? E quarta-feira, o Vinha vai poder carimbar a chegada definitiva dele no Flamengo. Mais uma boa partida, eu acho que seria muito interessante assim, para a gente ver uma sequência para ele. Fora isso, por mais que eu seja uma das pessoas que defende muito o Fabrício Bruno, eu acho que seria o momento da gente ver o Ortiz, sobretudo porque o Flamengo é um time, aí não contra o Botafogo, mas contra o Palmeiras, contra o Bolívar, o Flamengo teve muita dificuldade para sair a bola. Talvez a qualificação do Ortiz pudesse ajudar um pouco mais nesse sentido, e aí, lógico, no segundo tempo fica toda a expectativa aí para a entrada do Gabigol. Acho que vai ser muito interessante de ver, sobretudo caso fique o Bruno Henrique. Eu não sei, Arthur, eu vou trazer uma questão que tem relação, mas nem tanta, né? Às vezes eu fico pensando, o Tite insiste no 4-3-3 para consolidar,
para corrigir erros que ele precisa corrigir? Ou será que o Tite tenta, mesmo sem o 4-3-3 totalmente consolidado, criar uma variação de jogo? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, amanhã contra o Amazonas, tá? Você tem Bruno Henrique e você tem, eventualmente, o Gabigol entrando no lugar do Pedro. Por que não tentar uma formatação um pouco diferente? Por que não potencializar o Bruno Henrique e potencializar o Gabigol? Por quê? O Gabigol afundado entre a zaga não funciona tão bem. O Gabigol ele precisa dessa movimentação. O Bruno Henrique aberto na ponta esquerda, ele não funciona tão bem. Assim, um ataque Bruno Henrique e Gabigol, ele pode ser muito poderoso ou muito ruim, a depender de como você disponha desses jogadores em campo. Um Bruno Henrique aberto na ponta esquerda, longe do Gabigol, sem fazer essa movimentação, sem atacar a área, não é potencializar os jogadores. Então, eu gostaria de ver, Arthur, independente da mudança de peças, que esse jogo do Amazonas pudesse servir para que a gente não abandonasse o 4-3-3, mas que a gente começasse a entender que o Flamengo precisa de alternativas quando não conseguir impor seu jogo. Domingo nos faltou isso. Talvez nos tenha faltado alternativas. Então, gostaria de ver o jogo um pouco para isso também. Confesso que concordo com você. Estou muito curioso para ver o que vai acontecer amanhã. Entra sempre aquela briga, né? O poupar ou não poupar, eis a questão. Quem escala vai ser a ciência, né? Que o Flamengo confia muito. Só que a ciência, infelizmente, interfere no planejamento. O planejamento do Flamengo, na minha opinião, não anda junto com a ciência. O planejamento vem primeiro. Então, se lá atrás no planejamento você tira alguns jogadores de circulação, a ciência iria te deixar esses outros jogadores à disposição agora, por exemplo, né? Ou nas outras situações que a gente poderia ter utilizado. Então, para mim, o planejamento que está sendo falho. E dentro do planejamento meu, a partir do momento que você tem um sorteio de Libertadores e fala, olha, tem um jogo aqui contra o Bolívar, lá em La Paz. Qual que é o meu planejamento? O meu planejamento é eu chegar para o pessoal da minha ciência, no meu staff, e falar, galera, trabalhem a partir de hoje para chegar nesse jogo contra o Bolívar em La Paz com o time reserva. Trabalhem para esse cenário. Eu quero trabalhar para o cenário de chegar em La Paz e meus titulares nem viajarem. E eu, Tite, nem eu vou. Nem eu vou. Sou velho, tô com o joelho fudido, vou ficar sem ar pra caralho lá. Vai meu filho, que é jovem, bonitinho aqui. Ele que vai. Então eu quero que vocês trabalhem para o planejamento ser esse, da gente chegar lá e ter o luxo de ir com o time reserva. Para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer bem o primeiro final de Campeonato Carioca, na segunda a gente pode preservar. Aí nós temos um jogo aqui assim assado que a gente pode preservar fulano, ciclano, beltrano. Aqui a gente tem o Flamengo e Palmeiras, a gente falou, qual que é o planejamento, seu Tite? Flamengo e Palmeiras, o que você deseja? Desejo um time completo no Flamengo e Palmeiras. Nós temos um Milionários na Colômbia, Tite, com uma altitude pequena, né? Mas ainda assim uma altitude. Qual que é o seu planejamento? Meu planejamento é que é possível vencer o Milionários na Colômbia. Vamos com o time completo para lá. Mas e o Bolívar? Para mim não é possível vencer o Bolívar. Então eu já abro mão. Às vezes é luxo você abrir mão. É igual você que trabalha com pessoas aí, tem cliente chato pra caralho. E aí você fala, pô, esse cliente é muito chato. E ele paga pouco, mas ele é muito chato. Aí Rafael Smith me liga e fala, Arthur, eu quero contratar você. Aí eu faço uma proposta maior do que esse chato me paga, por Rafael Smith, que ainda reclama, fala, tu tá um pouco caro, o que você pode fazer? Eu falo, posso tirar isso aqui, Rafael Smith. Ainda assim, ganho mais ou igual o chato. A hora que o chato chegar para mim e falar assim, nosso contrato está acabando, eu falo, adeus. Então, às vezes, saber o momento certo de perder é importante para o seu planejamento. Quem acha que, porra, meu planejamento tem que ser vencer todos os jogos. O mundo não é assim, não. O mundo não é cor-de-rosa dessa forma que você está imaginando, não. Você tem que ter um planejamento onde você vai ter perdas. Você tem que contar com a literalmente, você tem que contar com a desgraça acontecendo. Desculpe a palavra. Então, o planejamento para mim foi feito errado. Posso eu estar errado? Pra cacete. A probabilidade, inclusive, maior é essa.
Mas eu não consigo aceitar essa forma de pensamento onde você tem em 2024, 4 meses, a gente está entrando para o 5º mês agora, pouquíssimos jogos muito importantes, e em todos esses jogos importantes a gente tem problemas. A gente tinha que ter feito 5 meses, num planejamento de 5 meses, onde os jogos importantes, nosso time estaria completo, e a gente não teve esse planejamento. E na hora que a gente não precisava ter o time completo, a gente teve o time completo. Então, às vezes, saiu inútil essa necessidade, essa situação. Então, para o jogo de amanhã, voltando aqui à minha teoria, a partir do momento que sai o sorteio da Copa do Brasil, entra no meu planejamento um jogo contra o Amazonas, com todo o respeito do mundo ao Amazonas, concordo muito com o Rafa, não é um cachorro morto, não é um time fudido, mas é um adversário de Série B onde o Flamengo é franco favorito, por situações óbvias, além de estar jogando em casa. Além disso. Mas era um jogo que no meu planejamento meu time estaria reserva, porque eu tenho coisas no futuro que são mais importantes do que essa. Para nós, para mim, aliás, pode ser que para o Flamengo, assim como o Carioca era fundamental ganhar, pode ser que vencer o jogo de amanhã seja fundamental, tão mais importante até que uma rodada de Campeonato Brasileiro.